Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Raul Nogueira. E você está dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Se você não tem nos acompanhado, nós hoje estamos dando continuidade à série de 1 João. E já falamos uma série de coisas, eu vou dar um repasse nos pontos mais importantes e vamos continuar, ok? Nós estamos já nos programando para agendar com algumas pessoas importantes no mundo evangélico para estarem compartilhando conosco a experiência deles. E uma dessas pessoas é o Edson Naves, e esse é um livro fantástico. É um livro que fala sobre escatologia e a vida em santidade. Então, uma escatologia no livro de Daniel. Aliás, todas as quartas-feiras, normalmente, quarta-feira, 17h30, eu entro com um tema avulso. Ontem nós falamos, e se você entrar no nosso podcast, nós vamos estar comentando uma série de coisas de 1 João e vamos estar dando esse aviso de horário, né? Então, quarta-feira, 17h30 no Face. Todas as quartas são temas avulsos. E no sábado, 18h30, nós estamos dando a série de escatologia em Daniel. Entra lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você não está já cadastrado, então entra e faça parte do nosso grupo. Normalmente seria importante você entrar já no playlist, porque ali você escolhe o tema que você quer e aí você vai assistir. Tem quase 400 mensagens e muitas vezes, muitas e muitas, tem algumas que tem 10 vídeos e você pode então construir toda uma agenda para que você possa assistir os diversos temas. Nós estamos fazendo essa de Daniel, que é realmente muito importante. Se você gosta de escatologia, se você tem ouvido aí e visto em diversas fontes aí, né? Tem muitas e muitas pessoas falando a respeito do anticristo, né? Falando sobre a volta de Cristo, etc. Se você é curioso, se você gosta desse tema, então entre lá no playlist Escatologia em Daniel. E nós estamos caminhando passo a passo, versículo a versículo. E se você eventualmente você quiser fazer alguma pergunta, você pode no Face mesmo, ao vivo, fazer perguntas ou fale diretamente comigo. 11 999 11 5272, nosso WhatsApp. Tá bem? Que Deus abençoe e que isso que nós vamos falar hoje seja relevante para a tua vida. E compartilhe. Se você está gostando, compartilhe. E outras pessoas vão ser beneficiadas com a palavra de Deus. Não com o que eu digo, porque o que eu digo não vale nada. O que eu falo é simplesmente o que está escrito na palavra do Senhor. Eu não falo o que eu acho, eu falo o que a palavra de Deus diz. Bom dia, Dona Graça. Bom dia. Como você vai? Me conta alguma coisa, como é que você está? Se apresente, pode ser que tem pessoas que ainda não te conhecem. Então, eu me chamo Maria das Graças, né? Sou missionária, junto com meu esposo, né? E temos caminhado aí. Trabalhamos com o povo oriental, né? Desde 86. Foi uma coisa sobrenatural, porque a gente sempre fala, né, que no meio dos orientais é muito difícil entrarmos assim por nós mesmos, né? Mas o Senhor nos colocou lá e estamos até hoje, né? Nós amamos esse povo e estamos aqui trabalhando para Ele, né? Até a volta. Até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Amém. Aliás, tem pessoas que não creem nem que haverá o arrebatamento. É uma pena, né? Mas está na Bíblia. Eu não sei como que eles fazem. Eu acho que eles devem arrancar fora essa parte. Mas Não sei. não sei o que eles fazem, por exemplo, com 1 Coríntios 15. É verdade. Então, mas tudo bem. Bom dia. Bom dia. Seu Marcos. Você está bem? Tá bem. Tá tendo umas crises aí de rins? É. Tá melhor, tá tranquilo. Tô tranquilo, né? Tomando remédio, tá tranquilo. Me conta um pouquinho como é que foi a tua semana, alguma coisa que você gostaria de compartilhar?
Não, deve ser mais essa questão mesmo, não é? Que a gente tá das dores, né? Mas Aham, é só isso mesmo, que não tem muita novidade, aham. não. E como é que está indo aí o gestor de tráfego? Você está Sim. chamando de outro nome também, não é? Então, a gente trabalha com. Porque assim, a gente pode falar com gestor de anúncio, gestor de tráfego, Ah, entendi. mesma coisa. Eu sou leigo, não sei nada disso, né? E se a pessoa quiser, vamos supor, necessita do teu trabalho, como que ela te acha? Então, pode ser através do meu site, que é o mktultra.com.br, Uhum. ou através do meu telefone, que é o 11 94723 1984. Muito bom, muito bem. Nós gostaríamos também de agradecer aí a Juliane que está conosco mais uma vez, Sim. que ela realmente possa também aproveitar, já que ela está aí, É. ela aproveite o que ela vai ouvir e tire as suas próprias conclusões. Você oraria por nós? Sim. Deus justo, Deus poderoso, em tua presença, Pai, nós estamos colocando diante do Senhor, Pai, esse tempo que vamos estar aqui, lendo a tua palavra, que teu Santo Espírito, Pai, revele tudo aquilo na mente do teu servo, aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Uhum. Abençoe esse momento aqui que vamos estar juntos e que esse podcast, Senhor, possa atravessar fronteiras, Pai, porque hoje nós temos esse recurso maravilhoso, Senhor, e que o Senhor mesmo, Pai, possa fazer a tua obra através deste veículo. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, no nome poderoso e santo do seu Filho Jesus. Amém, amém, Amém. muito bem. Então, como nós mencionamos no início, nós vamos estar agendando pessoas importantes, como é o caso do Edson Naves. Ele vai estar aqui comentando pontos muito interessantes do seu livro, Escatologia e a Vida de Santidade. Realmente, quem gosta de escatologia não pode deixar de ter esse livro, ok? É um livro muito, muito importante, tá? Ele é a base para toda a escatologia. O que você vai tirar em outras passagens, como Mateus 24, 1ª, 2ª Tessalonicenses e também Apocalipse, e outras passagens, não é? Como Zacarias 14 e outros, tudo está respaldado no livro de Daniel. Daniel é a base. Então, se você quer realmente ter uma base segura nessa área, venha. Nós vamos estar trazendo também outros irmãos pastores, né? Pierre, que vai estar falando sobre escatologia, né? Vamos estar trazendo o pastor Maurício, que vai estar também falando um tema importante, talvez aconselhamento, que é a área dele, e outros que eu acredito que vocês vão realmente gostar. Eu conversando com o Caio, ele me deu a entender que eu posso fazer entrevistas, por exemplo, à distância. Vocês sabem não, o pessoal que anda comigo sabe que eu tenho um trabalho online em Moçambique. E eu gostaria de fazer uma entrevista com o líder lá, não é? E eu acho que seria muito, muito interessante trazer esse irmão que vai estar compartilhando como é que é estar realmente sendo crente em Moçambique. Quais as dificuldades, como é que é a situação lá. A gente ouve muito falar sobre a África, sobre problemas, dificuldades, perseguições. Então nós vamos estar aí vendo outros que vão estar possivelmente conosco. Nós temos também o pessoal da missão WH, uma missão inglesa, onde nós também vamos estar trazendo pessoas aqui, líderes, que vão estar compartilhando com a gente. Amém? Ok, pessoal, nós vamos estar aí retomando, então vamos estar em 1 João. Eu queria dar uma pequena recordada nos pontos que nós já falamos, que são importantes. Então, no capítulo 1, nós já deixamos bem claro que João, ele está usando os seus sentidos para mostrar que ele conviveu com o Verbo. Ele diz no versículo 2 que a vida se manifestou, nós temos visto, ele não fala eu tinha visto, porque o Senhor continuava possivelmente conversando com ele. Então, ele fala a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho
e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e que nos foi manifestada. E ele fala que os próprios olhos dele contemplaram, as mãos apalparam, ele ouviu o verbo da vida. Nós comentamos também que é mentiroso aquela pessoa que diz que tem um relacionamento, que tem comunhão com o Senhor, mas anda nas trevas, não é? Uma pessoa que é crente e que se afastou do Senhor, ele tem 1 João 9 que fala, se, é uma condição, bem claro, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando para crente restaurar a comunhão com o Pai. Aqui não tem nada a ver com salvação. E ele fala no capítulo 2, entre outras coisas, que sabemos que temos conhecido, temos intimidade, por isso, 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos, ou seja, se nós obedecemos a sua palavra. E aquele que diz, eu o conheço, eu tenho intimidade e não obedece, ele tem um nome aqui, né? Os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Vimos também, ainda dentro do capítulo 2, que ele tem 3 pessoas que ele chama, os filhinhos, jovens e os pais. E nós comentamos na última vez, imagina 4 círculos, né? 2 em cima, 2 embaixo, onde o primeiro à esquerda nós vamos chamar de alcançando novas pessoas, o segundo, filhinhos, o terceiro embaixo, jovens, e o último, que está exatamente embaixo do círculo de alcançar pessoas, que são os pais. Esses são os estágios de cada vida dentro desse planeta. Então, eu que sou um cristão, eu quero alcançar aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem Jesus, que, quando muito, tem uma religião que não tem nada a ver com aquilo que Deus revelou. Então, eu tenho que alcançar uma pessoa, se essa pessoa realmente entende quem é Jesus e pede para que Jesus Cristo entre em sua vida mediante um arrependimento genuíno, e ele confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pede para que Jesus ajude a ele entender mais e mais a sua palavra. Então, esse que levou essa pessoa a Cristo vai agora edificar essa pessoa no básico, que é o filhinho. E o filhinho é um recém-convertido. Mas, infelizmente, nos nossos dias, como muitos hoje não são discipulados, né? Tem gente que é filhinho com 40 anos de igreja, né? Então, nunca cresceu. Já é anão, né? É um anãozinho espiritual, né? Passou o tempo e devia ter crescido, né? E tem respaldo isso, inclusive, lá em Hebreus fala. Se a pessoa está sendo edificada, ela está saindo com o seu discipulador, para ver como o discipulador alcança pessoas, né? Eu lembro do Marcos pequenininho fazendo isso. Depois voltava para dar testemunho para o grupo, né? E é interessante, então. Ele vai ver o seu discipulador fazer isso várias vezes. E vai chegar um momento que ele vai realmente querer fazer a mesma coisa. Então, ele chega no ponto de jovem, onde ele está sendo treinado para se multiplicar, para se reproduzir. Então, ele sai para alcançar pessoas junto com o seu discipulador. Se há conversões, então ele começa a edificar essa pessoa, passando para ela os materiais que o seu discipulador já passou para ele. Pode falar, Graça. Então, tem um material que nós usamos, a gente era missionário da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, chama Começando Sua Nova Vida em Cristo. Sim, fantástico. Então, ali tem as perguntas e as respostas você só encontra na Bíblia. Né? Ou seja, não é um livro onde você tem as respostas, você tem que buscar a resposta na própria palavra. Buscar a resposta, sim. É maravilhoso, nós usamos isso até hoje e eu me emociono ainda com as perguntas e as respostas, né? Porque ali está a base, realmente, de uma pessoa que conhece a Cristo. E já que nós estamos conversando de 1 João 2, né, 12 em diante, que fala do filhinho, jovens e pais, né, então você vai dar uma base, se ele é filhinho, ele vai crescer. Para ser jovem, se ele é jovem, vai crescer a ser pai, né? Então ele não fica né, espiritual. Então, assim, é muito importante. Eu já dei meu testemunho aqui, né, que eu era uma religiosa, né? Finais de semana eu ia para a igreja, ouvia a palavra, saía na porta da igreja e já tinha esquecido, né? Então, essa palavra é para ser lida, estudada, né?
É como se você entrasse E na aplicada, USP. né? É como se você entrasse na USP e você precisa estudar para poder passar de ano, né? É assim a palavra de Deus, né? Nós temos que... Esse aqui é o padrão que nós temos, né? De vida cristã, Uhum. né? E assim, é que nem o Salmo 19, né? Que a gente também... sempre foi Deus que deu para a gente, né? E como toda a natureza, ela se move, né? De uma maneira coordenada, ordenada. Uhum. E a Bíblia, ela tem esse gabarito, ela tem esse padrão para nós, né? Que lá no 19:7 fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não diz pode ser, né? Não, Não. restaura. Afirma, né? Porque muitas pessoas ficam tomando remédio. Está com depressão, ela está com pânico, ela está com problemas. Ela pensa que o remédio simplesmente ele amortece a dor, mas ele não cura a dor. Tem que Né? Então, arrancar a raiz. tem que arrancar a raiz. Nós vamos estar trazendo aqui possivelmente Maurício, Sim, o pastor Maurício, para falar sobre aconselhamento. sim. Então, é muito importante. Então, o discipulado e o aconselhamento que nós fazemos, né, é muito importante. Porque hoje, que nem você muitas vezes fala, né, é o único exército que não recolhe os seus feridos. Eles vão ficando para trás. Né? Então, não é importante isso para Deus. Né? Deus ama a todos igualmente. Né? Então, João fala muito sobre o amor. Né? Então, ele fala, se você diz que ama Deus e odeia seu irmão, você é um mentiroso. Muito bem. Então, nós comentamos da última vez que dentro das igrejas, de uma forma geral, quase que 80% dos membros são filhinhos ainda. Né? Poucos jovens que sabem alcançar e discipular e aconselhar. E quando chega nos pais, então, é muito menos ainda. Então, os pais só terminam a sua tarefa se forem arrebatados ou o Senhor, se ele morre, não é? Então, ali, quando ele chega nessa fase, ele já sabe alcançar, já sabe edificar no básico, já sabe realmente treinar a pessoa para se reproduzir. E também ele é alguém que está, assim, sendo usado talvez como pastor, como missionário, como líder de um grupo em casa, algum ministério dentro de hospitais, enfim, né? Depende dos dons que esse pai espiritual tem. Né? E sempre por trás dele existe o seu discipulador inicial. O seu tutor. Eu tenho vários irmãos que começaram comigo e que hoje eu não preciso mais caminhar com eles, mas a gente continua junto, eles continuam muitas vezes fazendo perguntas, mas hoje eles são pais espirituais. Muito bem. A palavra de Deus, ainda no versículo 15, depois que ele fala exatamente o que Deus fala para os filhinhos, o que Deus fala sobre os jovens e os pais, e se você tiver curiosidade e quiser saber, veja o podcast anterior. E aqui no versículos 15 a 17 fala exatamente sobre a tentação que nós encontramos em Gênesis e encontramos com Jesus. Não ameis o mundo. Esse amar ao mundo é aquela pessoa que realmente foca o mundo com esse sistema atual e tem o mundo realmente como a sua prioridade. Porque o sistema do mundo hoje... É como modelo, né? O sistema do mundo hoje, que jaz na mão do maligno, ele alimenta o nosso ego, alimenta a nossa vaidade, a nossa soberba, os nossos pecados, as coisas mais terríveis que nós temos dentro do coração. E aquele que ama o mundo, ele vai dar vazão a isso, não é? A prostituição, a mentira, o engano, é tudo que normalmente o mundo, a violência, não é? E normalmente ele tem 3 inimigos, né? Que é ele mesmo, né? E o mundo e Satanás. Né? Então, ele está em desvantagem. Né? A não ser que ele receba Jesus Cristo como seu Senhor, então aí aquele que está em nós realmente é maior do que aquele que está no mundo. Então ele fala, não ameis, ele está alertando esse grupo que ele está escrevendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito claro aqui, não é? Ou eu estou realmente andando e caminhando com o Senhor, porque Ele falou
exatamente aqui no capítulo 2, ele disse: aquele que diz eu conheço, eu tenho intimidade, e não guarda os seus mandamentos, não obedece, é mentiroso. Por quê? Porque ele está andando nas trevas. Então ele fala que o mundo realmente é terrível. Então ele diz no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, um Os desejo desejos assim, a desenfreados. palavra de Deus fala, inclusive em Efésios capítulo 2, que nós seguimos normalmente o homem sem Deus e aquele que é cristão, se ele não estiver cheio de Deus, ele vai fazer a mesma coisa. Ele segue o quê? Os seus pensamentos, a sua carne, seu velho homem, não é? Ele vai olhar o mundo, o que as pessoas estão fazendo, e eles acham que aquilo Uhum. é o É o padrão, é o padrão, normal, né? né? Ele não tem um gabarito como nós temos, né? Que é a palavra de Deus, né? Que nos E ensina. nos livra. Nos livra de muitas Quantas coisas, coisas que, né? ixi, se eu contasse. Então assim, é tão diferente, né? Porque antigamente eu era uma pessoa religiosa, eu tinha um padrão de vida excelente, mas não é nem de longe o que eu sou hoje, por causa de Cristo, lógico, né? Então, eu só quero terminar a frase que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Marcos, o que você acha desse versículo 15? Bom, eu vejo que a pessoa ela tem que realmente estar cada vez mais com Deus, né? E quanto mais você está com Deus e próximo dele, mais você vai conseguir ver as coisas que estão certas, que estão erradas. Uhum, Porque Jesus ele tinha um procedimento, né? uhum. E quanto mais a gente está perto de Jesus, mais a gente vai querer seguir os passos dele, né? É diferente se você simplesmente não tem um padrão, não tem um norte, né? Então, você precisa ter Jesus como seu balizador para as coisas, né, do mundo, né? Vamos dizer assim, o grande facilitador nas nossas vidas é o Espírito Santo em nós. Sim. Porque se você tentar realmente seguir o padrão bíblico sem Jesus, sem o Espírito Santo, não consegue, né? Você vai desistir porque a vontade da carne, a vontade do homem é muito maior do que aquilo que você gostaria de fazer. E Paulo fala isso lá em Romanos 7. Muito bem, então ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo, né, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu vou dar um passeio lá no começo, em Gênesis. O diabo não precisa ser criativo. Sempre ele vai atacar o homem que tem a mesma natureza decaída, não importa em que período da história esteja, e ele vai atacar exatamente nas mesmas áreas. Né? Eu já comentei aqui uma vez. Precisa ser muito criativo, né? Eu já comentei aqui. Quando Deus colocou o primeiro homem, Adão, no Éden, ele ofereceu para que Adão desfrutasse de tudo. Ele colocou duas árvores lá, que ele chamou de árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para essa árvore da vida estava no meio do jardim, tá bom? E ele fala para Adão: Adão, ó, tá vendo? Tudo isso é teu. Pode comer à vontade, faz o que você quiser. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. O homem havia sido criado para viver eternamente. Muito bem. Tinha um ser lá que ouviu a conversa. Ele se aproxima da mulher de Eva. E ele vai fazer umas perguntas bem interessantes para ela, tentando as mesmas áreas. Primeiro ele vai testar o que a mulher sabe. Qual era a posição dela, porque era a responsabilidade de Adão passar essas informações para Eva. Né? Então, capítulo 3 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui é lógico que ele está falando do espírito, o próprio diabo dentro desse animal, né? E a mulher não sabia que esse animal falava ou não falava ali no começo.
Se aproxima dela e diz o seguinte: é assim que Deus disse, olha, vai inverter a palavra, ele sempre faz isso. Não comereis de toda a árvore do jardim. Mas essa árvore era maçã? Não. Não. Por que todo mundo fala que é maçã? Não, era uma árvore específica, né? Mas não era maçã. Não era maçã. E não era o sexo? Não. Tem certeza? Então ele Nossa, é autor porque hoje- ele é autor do pecado. Não pode porque ser. ele fez o sexo, né? Para o homem e mulher se reproduzir. Ele diz, não faça isso. E depois eles fazem, você fez. Não, aí seria ridículo, né? Não, tinha nada a ver com sexo. Antes da queda, ele mesmo deu ordem para que o homem se Crescei-vos e multiplicasse, né? multiplicai. Então não tem nada a ver de maçã, não tem nada a ver com sexo. Mas ele fala, né? Olha como é que ele inverte. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então ele fez um teste com a mulher. Deus é mau, né? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Opa, até aí ela acertou. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, era a árvore que estava no meio do jardim que era proibida? Não. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. A árvore da vida, não era proibida, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Deus falou que não era para tocar, Marcos? Não. Já cresceu alguma coisa, né? Nem tocareis nele, para que não morrais. O sentido aqui não é mais certamente morrerás. É tipo assim, pode ser que você Quem morra, sabe? viu? É possível. Né? Isso a mulher falando. Bom, aí o diabo já falou, tá frágil, né? E aí lançou a tentação. Olha só o que ele fala. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Chamou Deus do quê? Mentiroso. De mentiroso, né? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus. Ofereceu, né? E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa mulher não tinha pecado, mas não era um robô. Ela tinha livre-arbítrio. E é interessante porque, mesmo antes da queda, sempre o homem teria que depender de Deus totalmente. E ali o diabo está apresentando algo para ele. Olha, sabe, você pode ser igual a Deus. Deus mentiu. Você pode ser autônomo, né? Fazer o que você quer, segundo a tua vontade, não é? Só que ele escondeu as consequências, né? Então, olha só. Vendo a mulher, aí ele vai ver as três coisas, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, né? Então viu, né? Com a ciência dos olhos, né? A árvore era boa, então, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Poxa, deve ser um fruto muito bonito, né? E olha só, árvore desejável para entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que acontece a partir daí? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui há algumas coisas importantes para a gente discutir. Sim. Primeira coisa, eles não tinham roupa. A roupa que os envolvia era a glória do Senhor. É o único ser na face da terra que usa uma vestido. roupa, alguma coisa, Porque né? todos os animais têm a sua roupa Tem a sua própria. própria roupa, né? Então abriu, perceberam que estavam nus, olha só. E imediatamente eles tiveram o primeiro ato religioso da história. O que é religião? É o homem tentando alcançar a Deus com seus próprios recursos. Exatamente. E o que eles fizeram? Pegaram Cintas. folhas de figueira para tampar a sua cobriram. vergonha, né? E aí vem no versículo 8, quando ouviram, olha só, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, sempre Deus caminhava com o homem, sempre. Sim. Mas aí estava caminhando sempre a triunidade. Após a queda, não. Aqui, alguém Após que a andava. queda, se Adão e Eva tivessem contato com Deus na sua plenitude, morria.
era simplesmente trucidado. Seria fulminante. Então, como sempre você vai ver isso no Velho Testamento inteiro, né? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, se esvaziava da sua glória Era o escudo, né? e se apresentava ao Senhor, que foi exatamente a segunda pessoa que chegou para Adão e faz uma pergunta interessante, olha só. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, como se adiantasse, né? Uhum. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Se essa pergunta fosse uma pergunta geográfica, a resposta de Adão qual seria? Estou aqui. Estou aqui Estou aonde? atrás Estou atrás da árvore. Pra- Mas a pergunta de Deus não era essa. A pergunta de Deus era qual era a posição dele com relação a ele, Deus, não é? Sim. Olha só a resposta. Ouvi a tua voz no jardim. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus deu oportunidade. Que o homem Deus faz quando ele Aham. faz alguma coisa errada é se esconder, né? Criança, Lógico. nenenzinho, ele tranca a porta do banheiro, né? Você fez isso, Marcos? O que você fazia, Marcos? Você entrava? O Marcos até que não era muito Acabava, bagunceiro, né? saia correndo, dependendo, né? O Rodrigo, uma vez, ele pegou uma pasta de dente, É. passou no rosto, nos móveis, todo o banheiro, fechou a porta. E quando eu entrei, tive que limpar tudo, né? Dar banho nele. Então, será que alguém precisa ensinar isso para criança? Não. Por que não? Ué, É o instinto, né? Ah, porque ele já tem uma já natureza tem decaída, natureza né? decaída Então de você não Adão. precisa ensinar ninguém. Você já ensinou criança a ter ciúmes? Não. Não, é meu, né? Egoísmo, né? É tudo bem. Então essa natureza decaída acompanha depois da queda, né? Adâmica. Mas olha só que interessante. O Senhor o confronta. Era para ele ter se arrependido, né? Olha só a pergunta. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Era o momento, ele que era o cabeça, né, ali. Ah, Senhor, eu realmente Pisei na bola. pisei na bola, né? Comi, me arrependo, né? Não, o que que ele faz? O que que ele Acusou faz? Deus. O que que ele faz? Ele acusou Ele Deus. acusa a Eva, né? Ele faz o que uma criança faz, né? Eu estava bem aqui, você me Não deu sou essa eu. mulher. Foi ele, né? Ah, ô João, você tirou nota baixa, mas não sou só eu, todo mundo na classe, né? Então ele fala assim, olha só. Então disse o homem, a mulher que me deste, ainda dá bronca em Deus, né? Deu. Por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, ele foi inocente. Eu Né? sou um coitado, sou uma vítima. E ali era o momento dele se arrepender, se ajoelhar diante de Deus e falar, pequei. Né? Sim. Mas ele, na sua soberba, que já conhecia o pecado, né? Experimentalmente, ele falou, não, eu estava muito bem aqui, o senhor me deu essa mulher e ela pô. me obrigou a comer. Né? Então, aí Deus disse, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Duas vozes, Então, né? Eu sempre falo que há duas vozes no mundo, a de Deus e a do... ela aceitou o segundo conselheiro. Né? O segundo conselheiro. Então o Senhor Deus disse à serpente. Vocês estão percebendo que eu estou lendo Senhor Deus, toda hora, né? Senhor, Elohim. Senhor, que é o tetagrama, e Deus, Elohim. Mas, na conversa da mulher com o diabo, ele não chama dessa forma, né? Então, olha só. A mulher chama ele somente de Deus, não Senhor Deus. E o diabo também fala só Deus, porque Deus sabe, tal, Deus. Então, ele não era Senhor realmente de Satanás, não. Ou seja, o diabo tem que obedecer na marra, mas não faz como nós cristãos, que obedecemos ele, reconhecemos que o Senhor é Senhor mesmo, por gratidão, porque nós sabemos quem ele é, né? Então, aí vai começar uma sequência, né, que, olha só, aqui no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita
és entre todos os animais domésticos. Isso é algo simbólico, né? Esse animal, onde a serpente, onde o diabo entrou, alguns teólogos até colocam, no hebraico, que esse animal não se arrastava, né? Ele possivelmente tinha patas, que nem um lagarto, alguma coisa assim, né? Sim. Mas aqui Ela simbolicamente, começou a se arrastar. aqui comendo simbolicamente a serpente passa a ser o símbolo do próprio diabo, e a gente vai ver isso lá em Apocalipse, né? Porque na verdade, o que, que ele coloca o homem? Porque muitas vezes, quando eu passo assim, eu vejo uma pessoa caída na rua, eu falo, o que, que o inimigo fez, né? Com a semelhança de Deus. Está jogado ali Sim. na sarjeta, né? Então, assim, o que ele quer é derrubar o homem, né? Uhum. Muito triste. Então, aí diz aí, né? Visto que isso fizeste, versículo 14, maldita és entre todos os animais domésticos, e olha só, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o seu ventre. Então, significa Comerás que ele o não pó. fazia isso antes, né? E comerás pó todos os dias da sua vida, né? Sim. Então, se arrastando na terra, né? Então, o versículo 15 é um versículo que fala sobre escatologia, que nós vamos estudar tanto com Pierre, como também com Edson Sim. Naves, falando sobre algo futuro, né? Maravilhoso. Escatologia. Uhum. Então, aqui é a promessa muito clara da vinda do Messias que se cumpriu na história, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre você, diabo, né? Demônio, diabo, aliás, e a mulher. No caso, aqui, ele está fazendo o papel de como se fosse dois caminhos distintos, né? Então, alguns vão continuar seguindo Satanás, outros vão conseguir o descendente da mulher, que nós vamos ver quem é. Então, Sim. ele diz assim, porém inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, todos os demônios, né, que fazem parte da rocha dele, e o seu descendente. Quem é o seu descendente da mulher? Jesus. Jesus, né? Ou seja, Maria gera Jesus, sem homem algum. Ok? Por isso que Jesus nasce sem estar com a natureza decaída. Sim. Ele se torna Deus homem, ele entra na história que ele havia criado. Não é? Este quem? O descendente de mulher, te ferirá a cabeça, né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele vai morrer na cruz, inclusive. Né? Agora ele vai para a mulher. É que nem eu estava pensando agora, né, que, o que, que o inimigo faz, né? Ele coloca o homem na sarjeta. Então, é como a serpente, né? Está lá, jogada comendo o pó da terra, né? Está ali, né? Então é muito triste a gente poder passar e ver, né? Uma semelhança de Deus lançado no chão, no pó da terra. Então ele fala agora para a mulher, porque ela, infelizmente, pecou, né? Desobedeceu a Deus. Lá as pessoas sempre dizem assim, a mulher, o pecado de Adão e Eva foi desobediência. Não. A desobediência foi uma consequência. Mas consequência do que, Graça? Consequência de eles não crerem na palavra de Deus. Né? Então, por incredulidade na palavra de Deus, certamente morrerás. Eles desobedeceram e morreram. Outra Okay? falou, não morrerás, então creram nele. Muito bem. Então, o que é falado para a mulher agora? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz filho. Ou seja, no começo, a mulher possivelmente ia sentir alguma coisinha, algum incômodo, né? Na hora de para dar. saber o sinal, Mas né? agora hora do não. bebê nascer. E alguns teólogos colocam que aqui, devido ao pecado, devido à morte agora, a mulher geraria muitos filhos. Né? E as dores seriam terríveis. Mas agora é o pior. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Queridos, após a queda, a mulher que era auxiliadora idônea, não era capacho, ela andava ao lado. Ao lado. Sim. Mas após a queda, ela deixa de ser submissa ao marido. E o marido deixa de amar a esposa, no sentido de dar-se. E aí é a situação que está no mundo hoje. Quando uma mulher e um homem,
Isso a gente vê em Efésios, lá no capítulo 5. Quando uma mulher e um homem se converte a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele, automaticamente aquela mulher volta à posição inicial de auxiliadora idônea do marido. Você é minha auxiliadora idônea. Você é maravilhosa. Ou seja, nesses 44 anos que eu ando com o Senhor, eu tenho certeza, tenho convicção de que eu não teria feito muitas e muitas coisas se não fosse você. É verdade, Deus te usa e usa muito na minha vida. Então, a mulher volta. E o homem que deixou de amar a mulher no sentido de dar-se, como Adão fazia no começo, agora ele espezinha, ele pisa, né? Tantas mortes, tantas coisas que estão acontecendo, né? Mas quando a pessoa se converte, ele agora vai fazer o que está em Efésios. Então, que ele vai amar a esposa como Jesus amou a igreja, se dando, né? E a mulher vai ser submissa ao marido como ela é submissa a Jesus. Esse é vamos dizer assim, a palavra que é ensinada em Efésios, né? Uma coisa bem fala. Então, aqui no 14, no 16, ele fala, a mulher disse, multiplicarei sobremodo os suprimentos da tua gravidez, e minha dores dará luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Né? Então, esse governo aqui não é um governo de amor, é um governo de posse, né? Você agora é minha, então você vai fazer o que eu quero. É gozado que o pessoal muitas vezes separa da esposa, briga e tal, separa, e não deixa a mulher viver, né? Mata, faz tanta coisa, né? Coisas horríveis. Então, isso é o mundo sem Deus. Se você não estiver debaixo da minha ordem, você merece morrer, né? Então, se não é para mim, muito não duro. é para ninguém. Olha agora, o versículo 17 é pesado, viu, pessoal? Lê para mim, Marcos. 17. Gênesis 1, 17? 13, capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis 17. 3. É que eu tô com um celular aqui. Gênesis 3. 17. 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha só o que ele fala aí. O que está acontecendo no mundo, tudo que existe, né? De praga, tudo. Sim. Maldita é a terra por tua causa. Tanto é que no Novo Testamento fala que a terra, a natureza geme, aguardando o momento da restauração que vai acontecer no milênio. Então, ele sofreu ele viu toda essa sentença e ele não se arrependeu ainda. Ele não, Deus me perdoe, né? Eu ouvi a voz de Satanás e a mulher me deu o fruto, eu comi. Então, mas assim, como para Deus não tem si, né? Então ele conhece a história e infelizmente nós colhemos todos esses frutos, né? Então aí ele continua 18 dizendo, ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, como que eu sei, olhando o versículo 21, que depois de acontecer tudo isso, Adão e Eva se arrependeram? Como é que eu sei? Baseado no versículo 21. O que diz lá? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles. De novo, ele falou muito baixinho. É o 3:21? 21. 13. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua esposa e os vestiu. O que isso diz para você
Porque ali houve um derramamento de sangue. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então ali era uma coisa futura que viria através do Filho, né? Que foi previsto no Gênesis Previsto aí, 3,15. 3,15. Que o descendente... É o descendente de mulher, né? Que é Jesus. Viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, aqui fala que o próprio Deus, que foi quem fez o primeiro derramamento de sangue, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria, que está previsto no versículo 15, Sim. e os vestiu. Com peles. Então, isso foi algo que Deus colocou para Adão e Eva como Escape. Sim, mas ele rejeita o ato religioso que ele tinha feito de se cobrir com figueiras, que foi um ato religioso, o homem tentando se ligar com Deus. Sim. E aqui, Deus derrama o sangue de um animal inocente. Quem é que deveria ter morrido? Os dois. Os dois. Por misericórdia, mediante arrependimento, é que Deus os cobriu com peles. A partir daí, Adão e Eva estão diante do Senhor por misericórdia. A misericórdia de Deus não deu para Adão e Eva o que eles mereciam, que era a morte, estar longe eternamente dele. E o amor de Deus deu o que eles não mereciam, vida. E eles passam... Não merecemos também, né? Então, eles passam essa maneira de apontar para o futuro, que é derramar sangue para as suas gerações. E o primeiro que faz isso foi seu filho Abel, que derramou sangue. Aí você vai ver sangue sendo derramado até a cruz. Uma coisa horrível, né? Um animal inocente sendo morto por causa do meu pecado. Por isso que quando o Senhor Jesus, o Deus homem, Cordeiro de Deus, entra na história, vem até João o Batista e ele é batizado nas águas, Deus se manifesta, né? Ali você vê a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai falando, eis meu Filho amado, de quem me alegro, me comprazo, o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Filho, e nós, assim, eu fico imaginando a cena, né? João vendo, que o Espírito Santo tinha dito, porque ele era o resultado de uma profecia feita há muitos anos, né? Ele vê se cumprindo na frente dele, e aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não apenas cobria, e não era mais só para o povo de Israel. Ele é universal, para todo aquele que reconhece que dentro dele tem uma natureza decaída, podre, que ele já falou várias vezes, não vou fazer mais isso, e poxa, estou fazendo de novo. Por quê? Porque a vontade dele não fazer é inferior à sua natureza decaída. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Sim. Porque a nossa natureza caída, ela deseja ardentemente fazer o que não é certo, né? Muito bem. Então, voltando lá para 1 João, né, para a gente estar encerrando. É interessante que nós sofremos os ataques de Satanás, e ele, não, como eu disse, não precisa ser muito criativo, não. Ele dá alguma coisa para alimentar os nossos olhos, né? Satisfazer a nossa vontade. O homem é soberbo, vaidoso, né? Eu sempre brinco que você tira uma foto num grupo, a primeira pessoa que você vai ver se está bem é você mesmo. Depois você vê o grupo. Se você não está bem na foto, e que foto mais horrível, né? Os outros podem estar maravilhosos, mas se você não está bem na foto, não ficou legal. Não tão bom, né? Então, nós temos esses desejos, né? Nós amamos o mundo sem Jesus, nós amamos o mundo, e realmente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porque vai ser um dia e vai acabar, né? Jesus vai voltar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que não foi o que Adão e Eva fizeram,
aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem. O que ficou para nós hoje, quando nós olhamos isso, né, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos estar falando do versículo 18 em diante, mas o que fica para nós em termos práticos? Quer falar, Marcos? Marcos hoje, por causa das pedras, ele está calado. Não, Fala, Marcos. eu falo quando dá oportunidade, mas... Não, tá aí, a oportunidade tá direto para você, meu filho. Então, eu vejo que assim, o homem, durante a história, ele podia escolher ficar com Deus ou não, né? No caso, Adão e Eva, eles pecaram, mas eles tiveram a escolha, né, de ficar com Deus, né, e eles se arrependeram. Sim. E é a mesma coisa que acontece com a gente hoje, né? Nós temos a escolha de a gente ficar com Deus ou não, né? Então, vai da gente realmente conhecer a verdade, né? Experimentar a verdade. E se a gente realmente crê em Deus e realmente vê Ele como o Senhor da nossa vida, a nossa vida muda, né? A gente é transformado. E aí a gente tende a querer seguir os passos de Jesus, né? A realmente ter uma vida diferenciada desse mundo que isso está se destruindo, né? A gente vê cada vez mais a violência aumentando, cada vez mais as doenças aumentando e As mentiras. a degradação, né? A gente está vendo cada vez mais degradando. A gente Sim. achava, com a ciência as coisas vão melhorar. Com a tecnologia as coisas vão melhorar. Parece que as coisas estão piorando, E né? vai piorar, é o que a palavra fala. Só para ter uma ideia, filho, eu estava dando uma olhada, a gente dá uma olhada nos vídeos aí, e você falou uma série de coisas fora do mundo, né? Mas eu vi vários vídeos de falsas igrejas evangélicas fazendo coisas tão terríveis, pior do que os incrédulos, pior do que aqueles que nunca entraram numa igreja. Coisas terríveis, coisas terríveis. Então, a igreja de hoje, os membros da igreja local, porque nem todos que estão dentro de uma igreja local, nós já falamos isso, pertencem à igreja de verdade, porque para pertencer à igreja do Senhor Jesus, você tem que um dia específico, e isso comigo aconteceu em janeiro de 79, né? Eu pedi para Cristo entrar na minha vida. Naquele dia eu fui feito filho de Deus. Antes eu era uma criatura, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A partir daí, tudo que eu fizer, se eu estiver cheio de Deus, vou estar cumprindo a vontade dele. Se eu não estiver, eu vou estar fazendo a vontade da minha carne. Vem disciplina sobre mim. Agora, o mundo, ele está debaixo da lei do pecado e da morte. Não tem jeito. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. E em Romanos 8, 1 e 2 diz, agora pois, nenhuma condenação, é isso que fala lá? Vamos ler? Abra lá. Abra lá, Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão... Por quê, hein? O que aconteceu? Romanos 8, 1 e 2. Pode ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora vamos saber por que não há. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos, antes de Cristo, debaixo da lei do pecado e da morte. Não tinha como não pecar. Mas, depois que eu recebi Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre mim, conforme Romanos 6, e eu mudei de lei. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do instante que eu nasci de novo, eu posso decidir se faço ou não a vontade do Senhor.
Antes disso, nunca. Eu podia tentar de todo jeito, não dá. Por isso que eu vejo pessoas entrando dentro de uma igreja local, se tornam religiosos, tentam fazer aquilo que Deus quer que Todo faça, ele mundo não faz. aguenta e vai embora. Ele desiste. Não é? Muito bem. Tem uma passagem que eu queria encerrar, na próxima a gente comenta, que foi a tentação que o Senhor Jesus recebeu. As pessoas pensam, poxa, como assim? Né? O próprio Deus se esvaziou do seu poder, da sua glória, conforme Filipenses, né? 2:5. 2:5 em diante. E vem o diabo para tentá-lo. Ora, se Satanás vem tentar o próprio Deus homem, quanto mais a gente. Olha o que diz aqui, eu não vou explicar agora, só vou ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, não foi pelo diabo, tá bom? Sim. O Espírito Santo é que o levou assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora o diabo vai se apresentar nas mesmas áreas que nós vimos, que está lá em 1 João, a mulher. Ele vai tentar de todo jeito, né? Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és, essa expressão se és, no grego, não é como se ele estivesse duvidando, é assim, já que você é, tá? Não dá o sentido, como está no português, se és filho, no sentido, eu acho que ele estava duvidando. Não, já que você é, tá? Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ele não estava com fome? 40 dias? Aí Jesus poderia, assim, na sua vaidade, porque ele não tinha, lógico, né? Poxa, eu vou Eu fazer. posso fazer, Eu eu sou posso Deus. fazer e eu vou fazer, né? E ele iria, o quê? Obedecer a voz do outro, né? E nós vamos ver aqui o segredo. Eu estou falando que eu não ia explicar, mas estou explicando. não aguento. O segredo é se defender com a própria palavra. Jesus não falou para ele, Satanás, cai fora. Ele simplesmente colocou. Olha só. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu estou com fome física, mas não vou ceder à tua tentação. Por quê? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, o diabo não desiste, né? Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho, ou seja, já que é filho, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenará a teu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso aqui ele está citando o Salmo. Lembra? Ele conhece Salmo de a palavra. batalha, ele conhece, Deus, né? ele conhece a palavra. Então ele fala, só que o texto que ele está citando aqui está fora do contexto. Aquela palavra está falando para nós que nos recorremos ao Senhor como nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Sim. E ele envia os anjos para que a gente não tropece em alguma coisa e tal. Então ele usa fora do contexto para Jesus, né? Então, atira-te, né? E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está falando isso, mas eu não vou tentar. Ou seja, Deus até poderia fazer isso, mas porque ele está como homem. Ele se esvaziou, né? Levou ainda o diabo e ele não desiste. Mas ele estava cheio do Espírito, porque ele jejuou Sim. 40 dias e 40 noites, além dele não ter pecado. Para quem não sabe, nesse esvaziamento do Senhor Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo e está cheio do Espírito. Então, só fechando, que o tempo acabou, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós encerramos, que realmente isso que nós
falamos aqui tenha sido algo proveitoso para todos vocês. Palavra final? Bem curtinha. Que Deus abençoe e que vocês estudem a palavra. Amém. Né? Não só ler, mas estude a palavra Amém. de Deus. Marcos? Que a gente vai passar por muitas, vamos dizer assim, seduções, né? No mundo, mas a gente tem que estar fortificado, né? Na A palavra. palavra, Amém. lendo a palavra. Muito bem. Ok, queridos, nós ficamos por aqui. Quinta-feira que vem voltaremos, dando continuidade. E você está convidado para estar conosco. E sábado agora, 18h30, vamos estar ao vivo no Face. Entra lá, vamos estar caminhando com o Daniel. Que Deus abençoe e tenham um ótimo dia. Amém.